crianças têm modos próprios de conceder e interagir com o mundo. Cabe aos educadores auxiliarem a criação de um ambiente escolar onde a infância pode ser vivida em toda a sua plenitude, um espaço e tempo de encontro entre os seus propósitos, entre os seus próprios espaços e tempos de ser dentro e fora da escola. Na verdade, um dos grandes desafios hoje é pensar sobre a infância vivida em sua plenitude. Desde o modo, o reflexo desse olhar pode ser fator primordial para o desenvolvimento da criança, inserida nesse espaço lúdico, possibilitado pelo envolvimento deste projeto junto aos envolvidos. Nosso entendimento, as brincadeiras fazem parte dessa vivência, mesmo que parte da sociedade contribua um baixo status social ao brincar, vendo-as muitas vezes como perca de tempo. Precisamos, enquanto educadores, pesquisadores, defender o uso dessa prática na instituição escolar e também fora dela. E mais do que isso, é preciso aprofundar o estudo sobre essa temática, pois se acreditarmos que a ludicidade é desnecessária, certamente essa concepção trará implicações sobre a constituição da infância contemporânea. Diante dessas reflexões, uma questão ainda persiste. Será que estamos conseguindo olhar para nossas crianças como crianças? Existe de fato esse esforço de nossa parte? Feldman apresenta um posicionamento preocupante a esse respeito. Isso é, a nossa sociedade está abafando a alma, o ser das crianças, está tirando-lhes oportunidades de serem elas mesmas, considerando que é inconcebível que nossa sociedade, nossa cultura, esqueça que precisa de crianças, mas está a caminho de esquecer que as crianças precisam de infância. Aqueles que insistem em lembrar prestam um nobre serviço. Enquanto educadores e pesquisadores, nós colocamos em oposição a uma tendência que abafa a infância. Desejamos fazer parte do grupo que insiste em lembrar que criança é criança e precisa desfrutar plenamente de sua infância, usufruindo todas as contribuições que o ambiente, o universo lúdico possa proporcionar. Com o intermédio das oficinas com pais e educadores, conseguimos vislumbrar mudanças no comportamento adulto com relação à criança. É importante ressaltar que acreditamos que oferecer esse espaço ao brincar é uma forma de possibilitar a interação, valorizando a cultura lúdica, bem como o desenvolvimento integral e aprendizagem, por meio das oportunidades e descobertas que o brinquedo proporciona. Por meio do trabalho realizado com os educadores, é possível redimensionar as dimensões que envolvem a prática docente. Os educadores conseguem, por intermédio das oficinas, perceber o quanto é importante valorizar o simples momento de interação que acontece entre criança, adulto e as práticas cotidianas na instituição educativa. Refletem mudanças no próprio pensar do professor e no relacionamento desses pais das crianças. Na nossa primeira oficina, propõe a brincadeira com massinha de modelar, onde as próprias crianças produzirão seu brinquedo. Atividades com massinha é bem completa, envolvendo toda a coordenação fina da criança. Estimula sua criatividade, oferece a musculatura dos dedos e das mãos. O processo de alfabetização começa muito antes do conhecimento das letras e palavras. Ele começa nas atividades que envolvem movimentos de mão e dedos. E para isso, a massinha de modelar é um recurso simples e muito importante. O manuseio da massinha de modelar desenvolve a coordenação motora fina, a criatividade, a concentração, apresenta e faz as crianças descobrirem novas formas, cores, texturas, sensações e movimentos, além de promover a socialização entre elas.
É uma atividade que grande maioria das crianças gosta. Imagina se for preparadas por elas mesmas. Então, o objetivo, compartilhado. Qual vai ser o objetivo? Explorar alguns elementos, como textura, cor, formas e mistura de ingredientes. Tem como objetivo expandir e ampliar o conhecimento por meio da imaginação, produção e personalização da massinha. Requer estímulo de um profissional para evitar a dispersão durante o projeto e assim vivenciarem a oficina de forma eficaz. O projeto. Qual vai ser o projeto? Utilizando alguns ingredientes de culinária, as crianças preparam sua massinha caseira. Nessa oficina, elas aprendem a separar os materiais da receita, misturar os produtos até alcançar o ponto da massinha. Ao final, fazem a coloração com guache ou corante alimentício. A oficina tem como objetivo estimular a coordenação motora fina, a criatividade, a concentração e alguns princípios da matemática, devido ao contato com as medidas da receita. Algumas sugestões de atividade. As crianças podem explorar a massinha de forma livre, podendo também enriquecer as atividades com palitos de picolé, forminhas, tesouras sem ponta e até mesmo potinhos, panelinhas, forminhas de brigadeiro, entre outras peças e brinquedos. Só fique atento à idade da criança e objetos oferecidos. A capacidade que o corpo tem de desenvolver o movimento é chamado de coordenação motora. Pular, correr, andar, saltar ou realizar tarefas que exijam maior habilidade, como segurar um lápis, bordar, desenhar, recortar, tudo isso exige de nós coordenação motora. Na coordenação motora ocorre participação de alguns sistemas do corpo humano, como o sistema muscular, sistema esquelético e sistema sensorial. Com a interação desses sistemas, obtém-se a relação e a ação equilibrada. A velocidade e agilidade com que a pessoa responde a certos estímulos medem a sua capacidade motora. Coordenação motora fina e grossa. Podemos classificar a coordenação motora de duas maneiras: coordenação motora fina e coordenação motora grossa. Na coordenação motora grossa, verificamos o uso de alguns grupos de músculos maiores e desenvolvimento de habilidades como correr, pular, chutar, subir e descer escadas, que podem ser desenvolvidas a partir de um plano sistemático de exercícios e atividades esportivas. Quando tem déficit dessas atividades, verificamos dificuldades, por exemplo, por parte da criança em praticar atividades esportivas, que acaba causando baixa autoestima. A coordenação motora fina, verificamos o uso de músculos pequenos, como os das mãos e dos pés, ao desenhar, pintar ou manusear pequenos objetos. A criança realiza movimentos mais precisos, delicados e desenvolve habilidades que acompanharão por toda a vida. A criança e o desenvolvimento motor. É possível observar a coordenação motora de um indivíduo desde pequeno. A criança responde a estímulos de várias formas e cabe ao professor, nas primeiras séries, trabalhar a motricidade da criança. Ao aprender a pintar dentro de espaços delimitados, a criança já começa a desenvolver sua coordenação. À medida que ela for sendo alfabetizada, aumentará a sua capacidade motora.
Mas não é somente em crianças que desenvolve-se motricidade. Em pessoas idosas ou pessoas que tenham certas limitações físicas, também é preciso trabalhar a coordenação motora, claro que com o auxílio de um profissional. A coordenação motora fina de seu bebê se desenvolve gradativamente. Nos bebês, a coordenação motora se desenvolve gradualmente. Durante os 3 primeiros meses, o reflexo de pegar é dominante. Nesse estágio, os bebês dobram os dedos e agarram qualquer objeto que se encontrar e colocar em suas mãos. Ao fim do 2º ano, por outro lado, as crianças já conseguem alimentar-se sozinhas. Recém-nascidos e pequenos bebês movem as mãos e braços juntos como se fosse um só. Com o passar do tempo, eles ganham controle sobre mãos e braços, que passam a se movimentar separadamente. Nas etapas finais de desenvolvimento, a coordenação junta todas as habilidades previamente aprendidas, de modo que o bebê consegue alcançar e apanhar um objeto intencionalmente. Pense nisso. A simples habilidade de bater 2 bloquinhos contra o outro é a base de movimentos muito mais complexos, como lavar a louça, bater palmas, entre outros. Vamos ver algumas atividades que podem ser observadas em cada fase de desenvolvimento. De 2 meses a 4 meses, juntam as mãos, vira a cabeça para achar quem está falando e pode tentar levantá-la. Agarrar um chocalho, virar de barriga para baixo e manter a cabeça firme enquanto sentada. 6 meses, passa o brinquedo de uma mão para a outra, alcança e segura objetos, toca os pés, pega a comida com a mão e leva a boca, levanta os braços para ir ao colo, começa a sentar sem apoio. Eleva o tronco, apoia nas mãos e tenta alcançar objetos pequenos. 9 meses, gosta de objetos que possa pegar e bater usando as suas mãos. Pega cubos, puxa para ficar de pé, senta-se sozinho sem apoio. Engatinha, fica de pé com apoio e já realiza a pinça polegar do dedo. 1 a 2 anos, rabisca papel espontaneamente. Segura giz de cera com a mão toda, pega pequenos objetos e coloca dentro de um recipiente. Empilha blocos, vira a página de um livro, segura a colher e tenta comer. Fica de pé sem ajuda, aprende a andar e a correr, sobe escadas, segurando o corrimão. Inclina-se para pegar objetos e volta para a posição de pé. Arremessa a bola, faz torre de cubos. De 2 a 3 anos, as crianças já conseguem fazer torres maiores com mais cubos, recortar papel com tesoura, faz traços simples com giz de cera, imita uma linha vertical, coloca miçangas em um barbante, arremessa a bola em alvos. De 3 a 6, copia linhas e formas. Faz torres maiores, pega lápis e caneta fazendo movimentos de pinça com os dedos, escreve um nome, corta em cima da linha do papel, começa a cortar formas com a tesoura e veste-se e se despede de maneira independente. Abotoa e consegue fechar zíper. Como desenvolver a coordenação motora fina nas crianças? A coordenação motora fina, como já vimos, é um tipo de coordenação que precisa do uso dos músculos pequenos e das mãos e do antebraço, para realizar atividades que requerem maior precisão e refinamento. Essas habilidades se desenvolvem progressivamente ao longo dos anos se as crianças forem estimuladas adequadamente. O estímulo para o desenvolvimento das habilidades motoras finas desde cedo vai permitir à criança, por exemplo, segurar um pincel com precisão e pintar. À medida que elas crescem, em circunstâncias normais, desenvolvem sua coordenação motora fina. Mas como explorar o mundo através do tato, tocando, pegando e soltando objetos? No princípio, os bebês vão começar a pegar tudo que encontrarem ao redor para explorar a textura. E isso acontece por pura curiosidade. Posteriormente, vão brincar, jogar, pegar e geralmente se divertem muito com isso. Mesmo que não pareça, à medida que isso acontece, o bebê está exercitando os músculos das mãos e os antebraços. Ele adquire dessa forma precisão e retenção do controle da sua própria força, pegar ou soltar objetos. Atividades que desenvolvem a coordenação da motora fina: desenhar, escrever, cortar e colar,
bordar, utilizar uma agulha, fazer dobraduras, moldar massinha de modelar, entre outras atividades similares. E por que são importantes? Um dos primeiros sinais do desenvolvimento da coordenação motora fina está em poder segurar e pegar e mover objetos. Com um estímulo adequado e com o tempo, a criança poderá aprender a segurar a caneta e fazer desenhos numa folha de papel. E assim sucessivamente, até que tenha idade suficiente para utilizar lápis coloridas, tesouras. Sempre que as crianças utilizam as mãos para realizar tarefas, a coordenação motora entre as mãos e a visão se aperfeiçoa. Isso é especialmente necessário para aprender a desenhar, colorir, ler e escrever. Essas são as atividades que a criança vai executar pelo resto da vida e que vai permitir o seu desenvolvimento em outros âmbitos, como o escolar. Além de poder brincar livremente e desenhar numa folha de papel desde cedo, a exploração livre do mundo que os rodeia, especialmente dos objetos, ajuda as crianças a alcançar um bom desenvolvimento e a construir uma autoestima saudável. A coordenação motora fina permite que as crianças escrevam e façam outras atividades necessárias para o resto das suas vidas. Deixe seu filho explorar o mundo o mais livremente possível, desde que é um bebê. É o melhor que você pode fazer para que desenvolva a coordenação motora fina. Claro que o bebê pequeno requer supervisão constante. Por isso, realizamos nessa oficina a massinha de modelar. Parece mentira que a famosa massinha de modelar ajuda as crianças a fortalecer os músculos do dedo. Mas apertar, esticar e modelar a massinha ajuda a criança a desenvolver a coordenação motora e ter uma experiência sensorial importante através da brincadeira. Criar murais no banheiro também é uma brincadeira essencial para a aprendizagem das crianças e também uma maneira de desenvolver sua coordenação motora e suas habilidades para ajudá-la. Você pode recortar figuras de viagem de diferentes formas. As figuras desse material se aderem às paredes da banheira ou à cerâmica do seu banheiro e são uma brincadeira divertida e estimulante. Pintar com o dedo também é uma brincadeira simples e que requer muita agilidade da coordenação motora fina. Pinte numa cartolina grossa, num papelão. Isso vai ajudar a desenvolver toda a coordenação das mãos. Brincar com água, como apertar uma esponja, encher e esvaziar um recipiente com água, são brincadeiras também que fortalecem as mãos da criança. Essas brincadeiras podem se tornar mais divertidas ainda se você juntar bolhas de sabão, água, corante.